Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com o resultado desse segundo turno que foi realizado ontem. Foram mais de 13 horas de debates, de análises, de destaques. E esse segundo turno, a Câmara dos Deputados Federal aprovou essa PEC dos precatórios e agora segue para o Senado. A decisão agora cabe ao Senado, também irá decidir em 2 turnos. Ontem, dia 9 de novembro, terça-feira, tivemos a decisão. A decisão por 323 votos contra 172. 323 votos, era necessário 308 votos e conseguiu 323 votos. Uma observação que mais deputados estiveram presentes e aí aumentou tanto nos votos a favor quanto nos votos contra. Para você ter ideia, no primeiro turno foram 312 votos. 312 votos. Agora aumentou para 323. Já os votos contra, o primeiro turno teve 144. 144. Agora, no segundo turno, aumentou para 172 votos, ou seja, teve uma presença maciça dos deputados. Mas, mesmo assim, ainda tivemos deputados que não votaram, estiveram ausentes. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Agora, bora entender como fica essa situação. A PEC foi aprovada na Câmara no primeiro e segundo turno. Agora a decisão cabe ao Senado decidir o futuro dessa PEC. Plano B ainda continua de pé, o presidente Bolsonaro ainda tem um plano B como saída caso tenha resistência e não consiga ser aprovada essa PEC no Senado. O governo agora vai trabalhar atrás de votos e apoios com os senadores. Eu lembro que ontem o Supremo Tribunal Federal, STF, sobre aquelas liberações sobre as emendas do famoso orçamento secreto, o placar é de 6-1, pela manutenção da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu os pagamentos. Julgamento em plenário virtual vai até às 23h59 de hoje, quarta-feira, portanto, ainda teremos aí a continuação, tá? Bem, é o seguinte, com esse resultado, o que teremos? O que vai acontecer daqui para frente? Acompanhe esse vídeo para você entender todo o processo. Isso garante os R$400 do Auxílio Brasil até dezembro do próximo ano, porque o governo agora, do jeito que está seguindo, vai ter verba, vai ter bilhões de reais à disposição, tá? Muita gente perguntando que, Alex, com esse resultado, o Bolsa Família acaba, já é oficial, agora é Auxílio Brasil. Nesse mês de novembro teremos o pagamento apenas do valor antigo do Bolsa Família, que vai ter um reajuste de 17,84%. A partir do próximo mês de dezembro, começa a pagar os R$400 e vai até dezembro do próximo ano, certo? Certo. Até aí você está entendendo o raciocínio. Quando foi em janeiro de 2023, esse valor de R$400, que vai ser pago a 17 milhões, 17,2, talvez 0,5 milhões de pessoas, quando foi em janeiro de 2023, esse valor de 400 volta para o valor médio, que vai ficar em torno de R$223. Mais ou menos 223. R$400, aí sai R$100 do valor fora do teto de gastos, R$100, fica 300. E R$100 que está dentro do teto de gastos também sai. Então, esse valor vai ficar na média de R$223. Isso só em janeiro de 2023. Em cena entra os benefícios, os bônus, aquele auxílio primeira infância, né, das crianças, enfim. Mas aí já é outra história, a gente vai depender ainda das regras serem anunciadas. Mas o que acontece agora com esse resultado, Alex? Até agora, está seguindo que o governo está levando para levar. O governo está levando aí para vencer essa parada. Já venceu na Câmara. 2 turnos, 2 vitórias. Bem, após quase 13 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, à noite de ontem, terça-feira, dia 9 de novembro, em segundo turno, o texto base da PEC, proposta de emenda à Constituição dos precatórios. A proposta abre folga de 91,6 bilhões de reais no orçamento federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 votos contra, com uma abstenção. Eram necessários pelo menos 308 votos. A PEC
ainda será votada agora no Senado. O Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, o novo programa social que substituirá esse programa antigo, prevê o pagamento de R$ 400 para cerca de 17 milhões, mais ou menos, de beneficiários até dezembro do próximo ano, em que o presidente Bolsonaro tenta a sua reeleição. Logo após a aprovação do texto base, os deputados começaram a discutir alterações, conhecidas como destaques, as análises, que ainda podem trazer mudanças no texto dessa proposta. Marcada pela disputa voto a voto na Câmara entre a base do governo e a oposição, a PEC precisa passar ainda agora no Senado. Na semana passada, ela já havia sido aprovada por uma margem apertada de apenas 312 dos 308 votos. Ou seja, teve 4 votos a mais no primeiro turno, apesar dos esforços do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Na sessão de ontem, terça-feira, durante a tarde, o plenário ainda votou alterações ao texto aprovado em primeiro turno. Depois a PEC foi votada em segundo turno. Alex, isso significa o que agora? O espaço vai abrir para o novo programa social, é isso? É. A proposta aprovada, do jeito que está caminhando em segundo turno na Câmara, gera um espaço fiscal de mais de 91 bilhões de reais para o governo, o que viabiliza o Auxílio Brasil de R$ 400, ou seja, vai honrar o compromisso que o presidente Bolsonaro já tinha dito. Ninguém irá receber menos do que R$ 400 até dezembro do próximo ano. Muitas perguntas rolaram, muita gente está na dúvida se esse Auxílio Brasil vai ser temporário. Existem 2 tipos de Auxílio Brasil. Entenda, existe o temporário e o Auxílio Brasil provisório. São 2 tipos. Para você entender toda essa situação, o que vai acabar é esses R$ 400, que é o Auxílio Brasil temporário de R$ 400. Esse vai até dezembro do próximo ano. Começa agora em novembro, pagando aquele reajuste de 17,84%. O governo deve pagar essa diferença do que faltar para os 400 no próximo mês, mês de dezembro. Essa é a expectativa. O que faltar agora em novembro, o governo vai pagar em dezembro. A cifra de 91 bilhões foi divulgada pelo Tesouro Nacional em outubro, com base na PEC, que é relatada na Câmara pelo deputado federal Hugo Mota, da Paraíba. Economistas de fora do governo, no entanto, vêm citando cifras maiores. Há, inclusive, dúvidas sobre qual será o destino dos recursos. Sobre esse adiamento de precatórios, o texto traz 2 mudanças principais. Em primeiro lugar, permite o adiamento do pagamento de parte dos precatórios devidos pela União em 2022, pelos cálculos do Tesouro. Isso gerará uma folga de 44,6 bilhões de reais. Acompanhe o momento em que o anúncio foi feito, quando saiu o resultado. Preste atenção, muita gente comemorou na Câmara, outros vaiaram, enfim, mas esse foi o resultado que saiu. Acompanhe aí, preste atenção. Está encerrada a votação. 323 sim, 172 não, uma abstenção. Está aprovada a PEC em segundo turno. Ressalvados os destaques. Destaque de bancada número 4 do PSOL para orientar a favor, deputado Ivan Valente. Nós temos 4 destaques para apreciarmos, para terminar a apreciação da PEC 23. Peço a todos a compreensão de nós terminarmos esses 4 destaques hoje à noite. Se todos votarem rápido, como votamos o segundo turno, a votação... Pois é, como você ouviu aí, esse foi o momento em que saiu o resultado, tá? 323 a 172 votos. Bem, o que é que acontece agora? Se for aprovado no Senado, no primeiro e segundo turno, o plano B será descartado? Agora é que aumenta a pressão. Bora tentar entender essa situação? Bem, o plano B é a prorrogação do auxílio emergencial para 37 milhões de brasileiros. Novembro e dezembro, 25 milhões de pessoas não têm previsão do que irá receber, né, do que irão receber. Então, esses 25 milhões de pessoas estão fora do auxílio emergencial. Qual a esperança para que aconteça esse plano B, essa nova prorrogação? É a PEC não ser aprovada.
Como a PEC foi aprovada agora no primeiro e segundo turno, agora muitos especialistas estão esperando a decisão do Senado. Se o Senado não aprovar no primeiro turno, então o plano B vai entrar em cena, ou seja, novembro e dezembro. Se por acaso essa PEC passar no Senado, aí o governo é que vai dar a resposta, especialmente o presidente Bolsonaro, se vai querer colocar esse plano B. Para quê? Para ajudar os 25 milhões de brasileiros. Há vários debates, há várias conversas, há expectativa, há vários rumores, especulações de que, entenda, como estamos no ano pré-eleitoral, o próximo ano o presidente precisa de votos, ou seja, precisa de apoio. Se você fosse o presidente, o que é que você faria nesse momento? Se a PEC for aprovada no Senado, você rasgaria esse plano B? Jogaria fora? Ou você colocaria em pauta para ajudar os 25 milhões de brasileiros para receber auxílio emergencial em novembro e dezembro, e as pessoas do Auxílio Brasil vão continuar recebendo pelo menos R$ 400. Quantos são? 17 milhões aproximadamente de brasileiros que estarão no Auxílio Brasil. Hoje já tem 14,7 milhões. O governo vai abrir uma seleção para dar 2,5 milhões de novas vagas para complementar os 17 milhões. Você acha que o presidente vai descartar, pegar esse plano B se a PEC for aprovada no Senado, primeiro e segundo turno, ele vai pegar essa PEC e jogar fora? Ou vai dar preferência a 25 milhões de pessoas? Essa é a questão. Se a PEC não for aprovada, o governo vai ter que resolver essa situação, dar o plano B. Isso quer dizer que o plano B tem uma fonte para financiá-la. O plano B tem dinheiro para poder ajudar essas pessoas com auxílio emergencial se a PEC não passar. Se a PEC passar, aí vai ser uma questão do presidente optar. Quer usar essa verba? Mesmo assim, não precisava ser para os 37 milhões de brasileiros, não, apenas para os 25 milhões que ficarão sem Auxílio Brasil, porque não vai ter seleção, não vai ter vaga suficiente para todo mundo, apenas para esses do Bolsa Família e 2,5 milhões de novas vagas. Ou seja, o que é que você faria? Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira. Independente do resultado, agora no Senado, se passa ou não vai passar, se essa PEC vai ser aprovada ou não, porque foi aprovada na Câmara, agora a expectativa é no Senado. São 81 votos. O governo vai precisar de mais de 49 votos a favor para poder votar, para poder aprovar essa PEC. Fica agora a nossa bandeira. Se você é a favor de que haja uma prorrogação, você pode fazer a sua parte. Qual? Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Que o governo use esse plano B, independente se vai ser aprovado ou não. Não descarte o plano B. O presidente Bolsonaro tem esse plano de prorrogar, então faça a sua parte, compartilhe esse vídeo. Diga, #quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Se você quer os R$ 400, então a hashtag é quero meus 400 com a PEC aprovada. Repito, quero meus 400 com a PEC aprovada. Alex, a questão do gás foi aprovada também? Ainda não, só passou na Câmara e no Senado. Agora depende do presidente Bolsonaro. E a gente já vem falando há bom tempo. Esse gás, se for aprovado, se o presidente assinar agora no mês de novembro, já deve começar em dezembro. Então, ele assinando, aí vai sair as regras, quem vai ter direito, de fato, tudo isso no Diário Oficial da União. E a gente vai saber se o pessoal do BPC, esses terão direito, o pessoal que recebe o benefício de prestação continuada, o pessoal, as mulheres que são vítimas de violência doméstica também terão direito, o pessoal do Auxílio Brasil, duas categorias terão direito, que estão na faixa de pobreza e extrema pobreza, ou seja, naquela faixa etária de R$100 e R$200, porque o presidente já aumentou esses valores. Antes era 89, renda per capita, e 178. O de 89 foi para R$100 e o de 178 foi aumentado para R$200. Com isso, o governo vai poder abrir um espaço maior, um leque maior para conseguir beneficiar mais famílias, mais pessoas. Por isso que vai conseguir atingir 17 milhões aproximadamente nesse novo programa Auxílio Brasil. Então, se você quer receber o gás, 50% do valor médio, a hashtag é quero meu gás dos brasileiros, quero meu gás dos brasileiros. Alex, com esse resultado, o que é que vai acontecer agora? A gente já passa a receber 400 a partir do mês de dezembro. Olha,
A gente agora vai ter que esperar o resultado sair no Senado. Mas isso já foi, essa aprovação já representa um grande passo, porque o Supremo estava ontem, votou terça-feira, deu 6 votos a 1, ou seja, o Supremo suspendeu, foi com aquela definição, aquela decisão da ministra Rosa Weber, que mandou suspender, e aí o STF vai com ela, são 6 votos a 1, ou seja, para o governo estava sendo pressionado se usar aqueles valores para poder fazer barganha, troca de apoios, enfim, são as famosas emendas. Tem a emenda que é permitida por lei, aquela emenda transparente, que serve para serviços, obras, enfim, que vai direto para a cidade, para o estado onde o deputado mora. E aí teve essa troca de apoios. E existe um tipo de emenda que é proibida, pelo menos é esse entendimento que o Supremo está dizendo, que está barrando a questão das emendas do orçamento secreto. E aí, por isso que está essa votação contra o Supremo, e foi uma vitória para a Câmara dos Deputados, essa vitória ontem, mesmo sendo apertada 323 a 178, quando você fala apertada é porque a quantidade de votos no mínimo era 308. E aí, primeiro turno tinha dado 312 e agora aumentou para 323, teve 11 votos a mais. Os votos contras, eu lembro, primeiro turno foram 144 e agora 172. Então teve mais também um acréscimo aproximadamente aí de número exato, 26 votos, aumentou 144 a 172, portanto, teve um aumento aí de 28 votos, na verdade, 28 votos, 144, 172, 28 votos, enfim, aumentou também o número de votos contra a aprovação dessa PEC, mas foi vitoriosa, o governo venceu tanto no primeiro quanto no segundo turno. O que é que pode ter agora de esperança, Alex? A gente agora tem que aguardar a definição no Senado. Será marcada e a gente vai acompanhar. O presidente Rodrigo Pacheco, ele já falou que assim que chegar no Senado, ele vai dar prioridade total para aprovar esse projeto, tá? Então agora é aguardar. Repito, vitória e derrota do governo. Como assim, Alex? Ou venceu ou perdeu. A vitória do governo foi, durante a sessão, um destaque ao texto aprovado no primeiro turno foi apresentado buscando retirar da proposta a alteração das regras para cálculo do teto de gastos. No entanto, em uma vitória para o governo, o plenário da Câmara manteve o trecho que prevê o reajuste do teto pela inflação acumulada em 12 meses apurada no ano anterior, de janeiro a dezembro. Com isso, o governo manteve espaço fiscal de mais de 47 bilhões de reais. Isso foi considerado uma vitória para o governo, para esses parlamentares. E quanto à derrota para o governo, apesar de ter vencido a votação sobre a forma de cálculo do teto de gastos, o governo já havia sido derrotado também ontem, terça-feira, em outra votação relacionada à PEC dos precatórios, a que abriria espaço para autorização do estouro da regra de ouro, já na formulação do orçamento. A questão dizia respeito à possibilidade do Executivo não precisar pedir autorização ao Congresso para descumprir a regra de ouro, que impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes como salários e aposentadorias. O governo conseguiu 303 votos, mas também precisava dos 308. Nesse caso, o governo foi derrotado. Tá? Nesse caso, o governo foi derrotado nessa votação. Bem, você que está agora aguardando o resultado do Senado, então ficou definido, 323 a 172 votos, venceu o governo no segundo turno, aprovado primeiro e segundo turno a PEC, que vai pagar R$ 400, que vai ter verba para isso. Segue para o Senado. A esperança do Plano B continua. Prorrogação do auxílio emergencial, se não passar no Senado, o Plano B entra em pauta. Se essa PEC for aprovada no Senado nos 2 turnos, o que vai acontecer com esse Plano B? O presidente vai jogar fora, vai esquecer e junto com ele 25 milhões de pessoas? É isso? É isso que você aguarda? Deseja? Então compartilhe esse vídeo. Você que quer que haja uma prorrogação, dependente do resultado, compartilhe esse vídeo, marca aí o teu senador. O trabalho agora é com o Senado, o senador do seu estado que vai votar. Agora o projeto segue para o Senado. Então você que quer que haja prorrogação, compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião sobre tudo isso, tá? Lembro,
Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Essa é a hashtag da prorrogação. Quero meus 400 com a PEC aprovada. Essa é a hashtag para quem quer os 400. E o gás, eu lembro, hashtag quero o meu gás dos brasileiros, para todo mundo do Auxílio Brasil também ter direito, tá bom? Que Deus dê sabedoria aos nossos senadores, porque vai ter outra batalha, 2 novas batalhas. Estou no Instagram, pessoal, no blog Alex Silva. Forte abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau.